Oi, gente, eu sou a Vitória. E eu sou a Ju e nós voltamos com mais um episódio em homenagem ao Dia do Nutricionista. A Regali criou esse podcast super legal para falarmos um pouco mais sobre a importância da alimentação. E como nossa segunda convidada, a gente vai bater um papo com uma nutricionista maravilhosa que está atendendo mais de 12 anos em consultório, que atua na área de nutrição funcional e nutrição esportiva. Gente, ela é atleta, esportista, então vocês imaginam o tanto que esse papo vai ser maravilhoso. Ela é sócia da clínica Renovi Saúde Integrada, apaixonada por esportes, né, eu falei. Ela já fez crossfit, triatlo e hoje ela tá focada na academia e na corrida, que eu também sou apaixonada, então vocês imaginam, né? Hoje em dia ela procura em levar para os seus pacientes uma boa relação com a comida, de uma forma simples e descomplicada. E hoje eu apresento para vocês a Karen Guimarães. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Karen. Muito obrigada pela oportunidade. Para mim sempre é um prazer falar sobre nutrição, falar sobre saúde e levar uma nutrição simples, leve e descomplicada para todos. Que legal. Conta pra gente de onde que surgiu essa paixão por esportes. Bem, desde criança eu faço algum tipo de atividade. Pequenininha minha mãe me colocou na natação, na dança, depois fui para academia, mas sempre fazendo porque tinha que fazer. Lá em meados de 2011, final de 2011, 2012, o CrossFit chegou aqui em Goiás, aqui em Goiânia, e eu de cara me apaixonei. Foi paixão realmente à primeira vista. E ali eu entendi, comecei a fazer CrossFit, comecei realmente a levar a sério. E ali eu entendi a diferença gigantesca entre fazer exercício físico por fazer e praticar um esporte. Fiquei 5 anos no CrossFit, competia, todo mundo falava que eu era viciada naquilo. E aí eu conheci meu marido, que é triatleta e professor e treinador há mais de 20 anos. Uau. E na primeira competição que eu acompanhei dele, a gente tinha uns 6 meses de namoro, foi em Florianópolis, no Ironman Brasil, em maio. Eu olhei para aquilo e falei, eu preciso disso. Eu preciso disso, literalmente. Eu me lembro, isso foi maio, eu tinha uma competição de CrossFit em junho, que eu já tinha me comprometido, né, a fazer. Eu cheguei, fiz a competição em junho. Na segunda-feira, eu lembro que a gente subiu ao pódio e tal, foi tudo lindo. Na segunda-feira eu cheguei no box que eu treinava e falei, estou indo fazer triatlo. Uau. E aí fui pro triatlo, me apaixonei no triatlo. Fiquei 5 anos, quase 6 anos. Fiz tudo que eu queria lá, fiz provas curtas, provas longas, meio Ironman. E aí eu abri minha clínica. Quando eu abri minha clínica, eu vi que eu deixei de ser CPF e virei CNPJ. Lá a gente une nutrição e medicina, a gente tem uma equipe. Então, o triatlon que me demanda muito tempo de treino, né? Deixou de ter espaço, deixou de ser prioridade. Aí eu deixei o triatlon, voltei pro CrossFit, fiquei um ano e pouco no CrossFit, só treinando ali. Mas tinha algo dentro de mim que falava... Pedia pra você. Pedia. E aí eu voltei pra corrida, que a corrida dá pra eu levar sem me demandar tanto, por mais que agora eu esteja treinando pra uma maratona. Mesmo assim, eu treino um treino por dia, diferente do triatlon, que são 2, às vezes até 3. Então, foi assim. E conta pra gente, assim, você até falou que tem maratona, né? Como que é o preparo de um atleta pra maratona, pra quem faz triatlon? Como que é, tipo, o preparo, né? Eu sei que vocês se preparam, tipo, o ano inteiro, quem tem Ironman, essas coisas. Sim. Eu falo que o dia da prova é um dia de festa, de verdade. O que te faz um triatleta, o que te faz um Ironman, o que te faz um maratonista, não é o dia da prova. É o preparo, é o ciclo. É o processo. É o processo. Vivendo os processos, o dia a dia, o ciclo, os desafios, o que te leva a um desgaste muito físico, mas principalmente mental. Te faz organizar a sua vida para conseguir fazer caber, porque nós somos atletas amadores, ou seja, a gente não vive do esporte, eu não vivo do esporte. Então eu tenho que trabalhar. Então esse preparo é o que dá o brilho e a grandiosidade dos 42 quilômetros ou de uma prova de Ironman, que são 3.800, 180 de pedal e 42 uma maratona no final. Uau. Mas dentro de um ciclo de triatlon, né, a gente treina todos os dias, 7 dias por semana. Todas as 3 modalidades? Todos os dias? Não, é dividido normalmente assim. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, corrida de manhã. Terça e quinta, ciclismo pela manhã. Sábado tem os 2, é um duatlon, né? Corrida e ciclismo. E domingo, o longo de ciclismo, que normalmente a gente vai pra estrada. E aí a natação, ela se encaixa nisso como sendo o segundo treino do dia. E o descanso não tem, né? Não tem. No caso, não. No caso, você deita na cama parecendo que apanhou de pau. Literalmente.
Exatamente. E no ciclo da maratona, eu corro 4 vezes por semana, segunda, quarta, sexta e sábado. Então já é mais tranquilo, né? E aí dentro disso a gente tem treinos de rodagem, né? Que a gente chama de treinos mais leves. A gente tem um dia de intervalado, a gente tem um dia de longo, tem um dia de fartlek, que é uma variação de estímulos. E você vai crescendo ao longo do ciclo. Normalmente a periodização de maratona ela tem 12 semanas para te levar até o dia da prova ali. E alimentação, tipo assim, ela fica mais regrada nesse processo ou tipo... Você vai comendo mais ou menos ali, se permite. Porque como verdade, assim, malha tanto, às vezes... Eu brinco que eu faço endurance porque eu gosto tanto de comer. Brincadeira. Mas é o seguinte, isso falando não só do ciclo, né, da quantidade de comida em si, mas muito do que eu trabalho em consultório. Eu vejo que as pessoas ainda têm muito medo de comer, mesmo quem treina muito. Comida de qualidade dá volume. E às vezes isso assusta muita gente. Quem não tem noção de porcionamento e tudo mais. Quando a gente fala em endurance, a gente fala em carboidrato. Ponto. Ele é o principal nutriente. Isso é inegável. E o carboidrato ainda traz medo para muita gente, mesmo para quem treina bastante. Então, dentro de um ciclo de prova longa, a minha primeira energia, ela vem do carboidrato. Então, eu preciso comer carboidrato e eu preciso comer carboidrato numa quantidade aumentada, diferente de uma pessoa que não tá. A gente tem uma escala na nutrição, que a gente é um grande professor. Ele brincou, ele formou uma tabela, que é o que a gente usa como referência para cálculo de carboidrato em gramas por quilograma de peso, né, a depender da quantidade de horas treinadas na semana, que é a escala de merecimento do carboidrato. De tantas horas de treino por dia, tantos gramas de carboidrato. De tanto a tanto, então, é literalmente por merecimento, né? E dentro de um ciclo de prova, a gente pode comer mais, a gente deve comer mais. Porém, aguentar, né? Organizado e com qualidade. O que não significa sair comendo um monte de besteira, que vai me gerar um monte de processos inflamatórios. Dentro de um ciclo de prova longa, eu já tenho um corpo que está mais inflamado, uma imunidade que já está muito mais sensível, né? Porque o próprio estímulo de treino de endurance, né, de longa distância, ele gera esse desgaste, esses processos inflamatórios. Então a nutrição ela entra para te dar suporte em quantidade, mas também em qualidade, para que você consiga passar pelo ciclo. Legal. E qual que é a importância da atividade física que você acha assim para a saúde? Vital. Vital. Em consultório eu sempre falo pro meu paciente, a gente tá aqui, você me procurou para falar sobre nutrição, certo? Mas a gente vai gastar muito tempo falando sobre exercício físico. Não há um melhor que o outro, mas se eu puder te dizer, se você tivesse que escolher algo, o exercício físico, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. O exercício eu falo que a gente vai ter uma velhice com dignidade. É muito sobre isso, levantar, não é sobre... sozinho, sem apoio. Isso. Dignidade para levantar e sentar numa cadeira, para andar ereto, eu falo isso pro meu paciente. Tem uma frase que eu amo, eu não vou me lembrar o autor agora, mas a perda da autonomia se dá pela perda da força. Quando a gente perde autonomia na vida? Quando a gente perde força. Você não consegue andar, eu olho muito isso na rua, eu vejo um idoso. Eu vejo um idoso andando, ereto, ele consegue levantar os pés, subir um meio-fio, eu olho e falo, aquele treina. Daí eu já vejo um outro idoso, e eu não tô falando de idosinho de 90 anos não, tá? Faz mesmo faixa meia idade, isso. Aí você vê um outro que tá se arrastando. Coluna emborcada. Não, e realmente, eles se arrastam. Não tem estabilidade. Mesmo. Vai levantar, observa. Eles já precisam estar aqui, ó, segurando, se firmar em alguma coisa. Então, o exercício físico, pra mim, é vital. Não tem como ficar sem. Que você, tipo, qual que é a definição, assim, mais ou menos, a diferença entre a nutrição funcional e a esportiva? Porque muita gente tem dúvida sobre isso. Bom, e você vamos aborda lá. muito a nutrição esportiva, né? A minha primeira formação é em nutrição funcional. E depois veio a esportiva, que também é esportiva funcional. Mas basicamente a nutrição funcional é olhar o indivíduo como um todo. Entender que tudo no nosso corpo é integrado. Não é possível pensar numa nutrição, numa medicina, e a medicina vem, graças a Deus, evoluindo muito nesse sentido com a medicina integrativa, né? Você olhar para um indivíduo e pensar que ele é um estômago, ou que ele é só uma caloria, um déficit calórico que ele precisa para poder emagrecer. E a nutrição funcional não, ela te olhar como um todo, entender que tudo em nós está conectado, entender que cada nutriente tem uma função no meu corpo e que às vezes, sei lá, uma dor de cabeça não é um problema na sua cabeça, mas às vezes é um problema no seu intestino. Então é isso, e te levar a ter uma vitalidade positiva, ou seja, ter uma vida com mais saúde e qualidade como um todo. Corpo, mente e espírito. Não é, realmente só isso mesmo. Um valor calórico. Até muita gente que tem enxaqueca e tudo mais,
eu vejo as muita causas. gente falando, Sim. corta isso, corta aquilo, tudo da questão da alimentação que vai melhorar. Quais são as suas estratégicas para fazer a seleção de alimentação em diferentes lugares? Como assim? Você fala quando eu Tipo, viajo? Então, essa é a parte tem que... o self-service, que muita gente erra. Essa é a parte que eu mais gosto de trabalhar em consultório. Aham. Eu tenho um programa que chama Transformação Definitiva, que é um programa de 6 meses ali dentro do meu acompanhamento. Por quê? Porque eu quero te levar a ter literalmente uma transformação definitiva, que é uma metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Uhum. E quando a gente trabalha educação nutricional, quando a gente trabalha erros, acertos, a partir do que o paciente vai lá, faz, aí ele volta, a gente vai passar tudo o que foi feito. As consultas são sempre muito demoradas, em torno de 1h30, não menos que isso. Um mapeamento, né? Porque a gente vai fazer sempre em forma de uma consultoria mesmo, sabe? Sempre em forma de uma mentoria. E quando você entende o mínimo que seja acerca de nutrição, é tão mais simples, é tão mais leve, que eu chego em qualquer lugar, eu consigo comer. Semana passada eu estava em Pirinópolis, passei 4 dias lá, com outro casal de amigos. E aí, roupa de treino tava lá, porque onde eu vou a roupa de treino vai. Nem sempre dá certo de treinar, mas ela tá ali presente. Tá ali. Na sua mentalidade tá ali. Também. Às vezes ela só vai passear. Só vai passear. Porque às vezes a viagem não encaixa, será que a gente leva esse tênis pra passear em São Paulo? Mas o que é isso? É algo que faz parte de você, entende? E não importa o que aconteça. E essa amiga pegou e falou assim, e no meu café da manhã todos os dias tinha fruta, todos os dias tinha ovo, e eu adoro bolo. Eu ia lá e comia um pedaço de bolo. Mas o que eu quero dizer, equilíbrio, né? A base, aquilo que você tem enraizado, aqueles hábitos que são enraizados, não importa onde você esteja, eles não vão mudar. E não é nenhum tabu, e não tem que ser uma coisa mirabolante. Você consegue comer bem, saudável, você consegue comer, por exemplo, eu gosto de bolo, eu gosto de vinho, eu amo vinho, fui lá, tomei meu vinho. E ninguém... Tem coisas que você não abre mão, por exemplo. Não, eu também não. Eu sigo ela tem muitos anos e eu sei que ela não abre mão da tacinha dela de vinho. Isso é ótimo. Mas sempre tá acompanhado com a forma de legumes. Gente, você sabe que isso é um problema, né? Eu já atendi vários pacientes que chegaram no consultório assim, eu vim aqui porque minha amiga veio e falou que toma vinho. Que espécie. Mas você toma com qual sabe frequência? Tanto que eu treino. Não, eu gosto de apreciar. É final de semana só. Não, e é pouco volume. Eu gosto de apreciar, eu gosto de escolher. Mal, né? Sabe, pra mim é um ritual aquilo. É uma coisa que me relaxa. Eu sou muito a favor do equilíbrio, sabe? Exatamente. Até com os meus filhos, a gente tava falando mais cedo de alimentação saudável nas crianças, né? Eu acredito e ensino eles da seguinte maneira. Não é o hábito de comer o chocolate, mas assim, de vez em quando, não vejo problema algum. Então, isso é algo que eu sempre gosto de citar de exemplo, porque a minha relação com a comida, ela vem da minha infância. Então, para quem tem filho e filho pequeno, eu falo para meus pacientes, olha o tamanho da responsabilidade que você tem. Na minha casa sempre foi assim, minha mãe conta que eu pequenininha estava com rúcula e brócolis na boca. Porque aquilo era o natural para mim, era o que tinha na casa. Lá em casa tem muito isso também. Então não é que era assim, isso é comida saudável. Não, isso é comida. Isso é alimento. Aquilo que a natureza, que Deus fez pra gente comer e ponto. Chegava final de semana, naquela época, na nossa época, era muito tradicional ter lasanha e Coca-Cola no domingo, né? Na casa da avó com e arroz tal. Acho tão gostoso com arroz. isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem, eu gosto disso. Ia no shopping sábado passear, tinha um McDonald's. E tá tudo bem. Na minha visão também. Só que não era a base, não era o que eu entendia, não era o que a minha casa entendia como alimento. Isso cresce, se você cresce tão mais leve, com uma relação tão melhor com a comida. Para as minhas crianças, a gente tem um borjão lá em casa. Eu já ensino para eles o que é carboidrato, o que é proteína e que nós precisamos em todas as refeições comer carboidrato e proteína. E o que é saudável e o que não é saudável. Mamãe, pode comer comida não saudável todo dia? Aí eu falo pra ele assim, é o seguinte, é saudável sempre, não saudável de vez em quando. Aí eles já sabem. E o mais importante disso, o que ele tá vendo você fazer. Fazer, o exemplo, que ele tá vendo a casa fazer. Não tem como ensinar, não tem maneira melhor de ensinar do que tem uma fase que eles vão exemplo. Ficar mais enjoadinhos, mais seletivos mesmo, e é normal ver o coleguinha da escola e tal, mas não importa. A base, quando a base é sólida, ele vai voltar pra base. Uma hora ele vai voltar para a base. Isso é muito real. É minha missão. Como mãe, ensinar. Você tá no caminho certo. Porque eu aprendi depois de 20 e poucos anos, né? Eu quero que já saibam, assim, desde pequenininha. Coisa boa.
Voltando aqui, que assim, eu adoro esse assunto do esporte, dá uma dica pra gente, assim, da alimentação. Muita gente tem dúvida de alimentação pós-treino, pré-treino, tipo, pra corrida, pra bike, pra tudo que você faz. Tipo, algumas coisas que você faz e algumas dicas também, assim, que dá pro geral. Porque todo mundo tem dúvida. Eu sempre vejo na caixinha, o que eu posso comer no pós-treino? Então, devo tomar whey logo antes, depois de treinar? Posso treinar em jejum? Posso treinar em jejum. Isso é fato. Bom, primeira coisa, a nutrição esportiva exige periodização e individualidade, como qualquer nutrição. Mas quando a gente pensa no esporte, eu tenho que pensar que existem diversos tipos de treino ao longo da semana, ao longo da periodização. E para cada tipo de treino, eu tenho uma necessidade de energia. Hoje eu tenho 50 minutos de trote leve. E eu sou uma pessoa treinada, ou seja, eu sou adaptada ao treino. Eu consigo fazer um treino leve, ser leve. Se eu for adaptada, eu não tiver numa fase de ciclo de prova que me demande muita coisa, eu posso inclusive ir em jejum. E tá tudo bem. Ah, cara, eu acordo morrendo de fome. Eu preciso ir em jejum? Não. Eu só posso, eu não preciso. Agora eu tenho um treino que tem mais intensidade, um treino longo, um treino que vai me exigir mais. Um treino pensando na musculação, um treino de força, né? Normalmente membro inferior a gente consegue pegar uma carga maior e é mais exigido. Eu preciso pensar, vamos imaginar uma pessoa que treina cedo, tá? O pré-treino dela começa no jantar. No jantar da noite anterior. Legal. O carboidrato que ela come ali é o que vai formar glicogênio, que é a glicose que mora lá dentro do músculo. É o glicogênio que vai te dar força no outro dia. Aí, vamos imaginar que no outro dia cedo, essa pessoa tem um treino que tem intensidade, bastante intensidade. Ela acorda com fome e muitas vezes é um treino que ainda tem uma longa duração. O carboidrato que ela come antes, ou seja, o pré-treino ali logo antes, ele serve para com que você use aquele carboidrato da noite anterior, que já está lá como estoque de glicogênio, de forma mais eficiente. Imagina o seguinte, eu comi, formei glicogênio, certo? Dormi e passei a noite toda em jejum. No outro dia cedo eu tenho um treino intenso. E eu estou em jejum, obviamente a nossa glicemia está ali, né? Mais no basal, que é a glicose no sangue. E eu começo a fazer aquele treino. Se não tem um carboidrato antes, eu vou usar aquele glicogênio que eu formei na noite anterior também para minha glicemia, para manter a minha glicemia. Se tem um carboidrato antes e o treino tem intensidade, duração e tudo mais, eu vou fazer com que eu vou conseguir poupar aquele glicogênio, usá-lo de forma mais eficiente, literalmente para fazer força. Porque a minha glicemia, ela está sendo mantida pelo que eu comi logo antes. E tudo isso que eu tô falando, a gente tá pensando em rendimento. Sim. Porque é muito comum a pessoa dizer assim, mas eu faço 100. Eu sei que você faz. Mas não rende igual a pessoa que A gente tá come. pensando o quê? Você quer render ou você quer só fazer? Eu consigo fazer em jejum. Eu sei que você consegue. Eu consigo fazer sem carboidrato. Consegue. A gente se adapta a tudo. Só não é a forma mais eficiente de ter o melhor rendimento. E aí, depois do treino, eu tenho que priorizar proteína sim, porque recupera tecido muscular, não precisa ser exatamente após, não precisa ser whey, você pode chegar lá, comer uns ovos, uma carne, enfim, dependendo de qual refeição é o seu pós-treino, se é um café da manhã, se é um almoço, enfim. E eu preciso também comer alguma fonte de carboidrato para recuperar o glicogênio muscular, ou seja, aquele que eu acabei de gastar. De novo, a gente está falando de rendimento. Pensando em estética, pensando em emagrecimento, já são outras estratégias e elas já podem mudar de outras, a gente pode usar de outras formas. Tudo que a gente está falando é em rendimento. Estética e emagrecimento, nós já temos outras estratégias para isso. E quais seria? Aí existem N formas. A gente pode priorizar, por exemplo, fazer um treino de menor intensidade em jejum. A gente pode priorizar, depois do treino, só dar proteína e reduzir o carboidrato. A gente pode pedir para aquela pessoa ficar 1 hora depois do treino sem se alimentar, dar um tempinho ali e depois vai comer. Então, estratégia nutricional, gente, é muito importante falar isso. Estratégia nutricional é muito bem-vindo. O que é estratégia nutricional? São diferentes formas de usar dos nutrientes em quantidades, em momentos, em qualidade, com o objetivo ali, final. Mas estratégia, normalmente, ela tem data para começar e para terminar. O que eu quero dizer, a sua relação com a comida, o dia a dia é comer normal. Sem precisar excluir nenhum grupo de alimentos, a não ser que, obviamente, seja uma pessoa que tem alguma patologia, que tem alguma doença, alguma coisa mais específica. Mas para pessoas saudáveis,
não há necessidade disso. A gente usa das estratégias para dar um novo estímulo para o seu corpo, depois a gente volta ao normal. É isso. O que você acha, tipo assim, dessas dietas muito restritivas? Ai, isso sempre é assunto, né? É polêmico. É porque... mas eu adoro. Porque aí acaba gerando gatilho na pessoa, ela acaba gerando uma compulsão, é um ciclo e o ali, efeito né? sanfona. E o efeito sanfona. Então, de cara eu já falo pro meu paciente, a gente vai começar normal. O que é começar normal? A gente vai começar melhorando a sua rotina, melhorando a sua relação com a comida, trabalhando no comportamento alimentar. Cada pessoa é única. Se a gente está com uma pessoa que já tem mais ansiedade, que já tem uma relação ruim com a comida, a gente vai buscar, é uma área que eu tô cada dia mais apaixonada, que é essa área do comportamento alimentar. A gente vai buscar lá nas raízes dela, lá na infância, como é a história dela, por isso as consultas são demoradas, e a gente identifica que aquela pessoa não está pronta para naquele momento fazer uma estratégia mais restrita ou mais radical. De maneira alguma isso pode ser feito, porque eu vou sim liberar gatilhos e aí ela vai só piorar no processo, porque ela não consegue sustentar. A melhor dieta é a dieta que a pessoa consegue fazer. Por muito tempo, né? Por muito tempo. Daí a gente já pega um outro tipo de público, aquela pessoa que ela já chega, ela já pesa milimetricamente a comida dela. Pesa o ovo. Ela já tem uma boa relação com a comida. Ela quer refinar, ela quer lapidar um resultado. Eu falo que é o tipo de paciente mais difícil que tem. Porque, na verdade, aquele que eu tenho mais pra mexer... quer melhorar. É tipo isso. Isso. Ele já tá bem, já tem um percentual de gordura baixo, já pesa a comida, já treina, já faz dieta. Você precisa lapidar um resultado. É muito no detalhe. Aí é a hora que a estratégia entra. É a hora que, às vezes, uma dieta mais restritiva entra. Que eu consigo brincar mais com ele, com segurança. Então, por isso que, de novo, nutrição é individualidade. Eu tô nessa fase de, tipo, eu ganhei o corpo que eu queria, ganhei o volume, agora eu quero secar. Tipo, ou seja, eu estou totalmente feliz com o meu corpo, mas estou cansada já da... Você quer lapidar um resultado. Eu quero dar, exatamente. Eu quero definir o meu abdômen, então assim, assim, quanto mais magra, quanto mais treinada, quanto mais saudável, mais difícil E mais difícil é. Agora, a nossa estratégia é ciclo de carbo. Adoro essa. Adoro. Aí, treinos intensos. Exatamente. Muito carbo, sim, né? Muito carbo. Carbo alto, assim. Sim, para aquilo que você, para sua escala de merecimento. Exatamente. E aí, eu acho muito legal isso, porque assim, eu tô super empolgada, tanto é que eu quero fazer um vídeo pegando assim a gordurinha e tal, porque eu tenho certeza do que eu vou... Porque eu já sei, já fiz, né? Então, é muito legal a gente tá falando de estratégia. Essa estratégia de ciclo de carboidratos é uma estratégia que eu gosto bastante, porque a gente consegue dar mais quando precisa de mais, ou seja, dependendo da intensidade do treino dela, e reduzir quando ela não tá gastando tanto. Por que é tão bacana? Eu não atrapalho o treino, eu não atrapalho o rendimento, e a pessoa, ela sente assim, não, beleza, eu vou me esforçar mais nesse dia aqui. Mas eu vou comer. Mas no outro dia eu vou ter um alívio. Então, pro emocional também funciona bastante. Né? Exatamente. É uma estratégia que eu gosto. Eu adoro, eu tô bem positiva. Vai dar certo. Estratégias para promover uma imagem corporal positiva. Ah, tá. A gente vai nisso muito na parte do comportamento alimentar. Porque tem muita gente que... Eu vejo muito isso. Tem gente que tem... carbofóbico que fala, né? Sim. Que aí, às vezes, você passa e a pessoa vê outra coisa, não quer comer. Às vezes, ela precisa comer mais o carboidrato para poder perder ali a gordura. Mas acaba tendo uma imagem distorcida, né? Então... De tudo que eu te falar, de tudo que eu falo pro meu paciente, eu sempre penso o seguinte... O conhecimento, ele é libertador. Por isso que eu sempre acredito que a educação nutricional, quando você entende o mínimo que seja acerca de nutrição, você consegue ter liberdade e autonomia para se alimentar. Isso é fato. Gosto disso que você falou. Mas isso é fato. A pessoa que ela tem medo de comer, quando você começa a trazer para ela conhecimento, isso acontece muito, tá, gente? Isso é muito comum no consultório. É muito comum. Eu tenho várias amigas que falam, eu tenho 100 gramas de arroz para comer, mas eu não como. Eu falo, gente, é tão pouquinho. É que dá volume, eu adoro. Né? Aí daí a hora que ela olha aquilo ali... ela fala, não vou comer, eu vou engordar. Exatamente. Tanto é que, às vezes, a pessoa vai a primeira vez na nutricionista, eu vi muito isso. Não gostei da minha nutri, porque eu fui fazer meu prato... Tá mais do que era. Gente, isso é muito comum. É muito engraçado. Muito comum. Aí a pessoa me diz assim,
mas será que vai dar certo, cara? É, E tem comida com medo, demais né? aqui. Daí eu abro pra ela e mostro. Olha quantas calorias tem na sua dieta. Às vezes é tipo assim, 1.300. É baixo. Só que dá volume. Isso é o bacana de fazer uma dieta bem organizada, Limpa, estruturada, limpa. Então, quando eu mostro pra ela que aquela quantidade de comida tem aquela quantidade de carboidrato, proteína, tal, aquela quantidade de caloria, e quando eu vou explicando pra ela as funções dos nutrientes no nosso corpo, ela vai acalmando. Então, por isso que o conhecimento é libertador. Tempos atrás, uma paciente muito querida, de muito tempo, ela queria porque ela estava numa fase, a gente estava fazendo o ciclo de carboidratos, ela faz crossfit, faz corrida e tal, e daí ela queria trocar a quantidade de arroz dela por paçoca, uma paçoquinha depois do almoço, porque ela estava achando que as 100 gramas de arroz era muito. Aí eu abri lá pra ela e falei assim, olha só, 100 gramas de arroz tem tipo 118, 128 calorias, é uma coisa assim. Uma paçoquinha diet tem 100 calorias. O que você acha que vai te trazer mais saciedade? Gente, o arroz. 100 gramas de arroz ou uma paçoquinha? A paçoquinha, ela vai ter que comer assim, devagarinho pra sentir o prazer do arroz. Em pra 2 saciar. minutos ela já tá com Só fome. que a questão é que o arroz, aquela quantidade muito de vilão, arroz, né? ela tava queixando. Porque ela tava achando muito. Só que tem 18 calorias a mais que uma paçoquinha que ela queria. Então, quando você traz para o conhecimento, você consegue ir aos poucos trazendo mais segurança e mais confiança, levando mais confiança para aquela pessoa. E, de novo, a gente sempre tem que ir lá na raiz dos problemas, trabalhar de onde vem, né, a distorção de imagem dela. Tem muitas crenças, né? Tem muitas crenças. Normalmente, eu tenho algumas pacientes que sofreram abuso, tem pacientes que mães muito bonitas, mães muito magras, e jogaram aquela carga a vida toda em cima da filha. Nossa. Então, imagina só, você não trabalha isso rápido assim, não é simplesmente dizer pra ela assim, comer tantas calorias e vai funcionar. Não vai, não vai. E muitas vezes é um trabalho em conjunto. É um processo lento. Porque vem da vida, vem de uma vida, vem da infância, então não é um... E aí ela chega já no seu consultório falando, eu queria emagrecer 15 quilos em um mês. E ela fala assim ainda, eu cheguei aqui pra fazer dieta cetogênica. E ela já sabe a dieta, Ela né? já sabe. Ela poderia pegar no Google, ela seria já bem sabe. mais fácil. E aí você vai ver uma pessoa que não tem nem horário pra comer, nem rotina, ela tá toda bagunçada, não vai funcionar. Não vai funcionar. E há anos atrás, até alguns anos atrás, acho que isso é natural de toda profissão, né? Eu ainda tinha muita questão de, às vezes, por medo de perder o paciente, querer agradar. Você ceder. E é o que tá acontecendo muito hoje em dia. E aí eu já entendi, graças a Deus, dou quase 13 anos fazendo isso, que não, eu preciso me posicionar, eu preciso mostrar pra ela que aquilo não vai funcionar. E se ela tiver que fazer uma besteira dessa, não vai ser por mim. Sim. De maneira alguma. Se você pratica aquilo ali, você acredita naquilo, então você tem que... Outro dia uma colega foi a uma nutricionista e disse, Ju, não gostei, porque eu cheguei lá, ela falou, e aí, o que você quer? Aí ela ficou, uai, gente, ela não é nutricionista? É porque, assim, hoje em dia, as pessoas, elas estão acostumadas a chegar e falar pra você, olha, eu quero isso, isso e isso, e espera você passar e aí... É como se fosse um cardápio. E aí, muitos profissionais estão entrando nessa onda, o que eu acho errado, né? Porque complicado. Se eu não tenho conhecimento, eu preciso de conhecimento. Eu preciso do seu posicionamento. O paciente ali, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai guiado por emoções. Exatamente. Por algo que ele vê em rede social, por algo que ele parâmetro. sonha, mas muitas vezes não tem nada a ver com o biotipo dele, né? Tipo, ele quer um corpo que não tem nada a ver com a genética dele. Sim. E aí, se você não tá ali como um profissional, como alguém que tem autoridade e ciência para falar... Né? Ela vai ser levada. Eu acho muito importante essa questão de você falar o que você pensa e agir como tal. Às vezes a gente que já tem um pouco de conhecimento se deixa levar. Sim. Outro dia eu falei pra minha nutri, olha, eu quero essa barriga. Aí ela, vamos lá. Essa barriga. Primeiro assim, a gente se perde, sabe? A gente se distrai. Mesmo quem tem conhecimento, às vezes guiado por emoções, se perde. Isso é muito, muito fato mesmo. Exatamente. E às vezes seu biotipo tem nada a ver com... Gente, eu adoro, tem uma imagenzinha que eu adoro, eu sempre mostro em consultório, que é aquelas dos biotipos, né? O ectomorfo, mesomorfo, o endomorfo. Aconteceram já, não só uma vez, a paciente dizer assim, ela chega lá com o corpo, tipo assim... Eu sou ectomorfo. Biotipo, biotipo Gisele Bündchen, ectomorfo, e a menina, ela é endomorfo, né? Que já é mais baixinha, mais larguinha e tal. E ela quer ela chega com a foto, e ela quer aquele corpo. Meu amor, não vai. Não vai. Então a gente vai melhorar pra você ficar no seu melhor.
Mas pra ficar desse jeito tem que nascer de outro pai e de outra mãe. Outro pai, é genética, renascer. não tem como. Nossa, é muito difícil. Eu luto bastante, assim, eu aprendi hoje a ter uma relação mais saudável com a comida, mas eu era bem dessas pessoas, assim, tinha medo de comer, aí não comia nada, fazia aquelas dietas muito restritivas, e aí do nada eu tava numa crise de ansiedade, comendo de dentro do armário escondida pra ninguém ver. Gente. Eu já passei, assim, por vários transtornos alimentares, então, assim, eu acho muito difícil. E essa questão que você fala, o que eu aprendi pra viver bem foi o equilíbrio. Sim. Eu achei De ter ali seu o meu momento equilíbrio. Eu comer tenho algo hoje que em você dia o gosta. meu momento de comer o que eu gosto, igual você fala muito. Mas a minha base ali, ela é saudável. Uhum. E Sempre isso é muito importante. o que te porque define são que seus me hábitos, define. né? E justamente. Porque às vezes a pessoa fica nesse ciclo ali, ó, de dietas muito restritivas, que fala, gente, eu preciso perder 5 quilos, 6 quilos, porque a praia tá chegando, preciso fazer isso. E aí, quando chega lá na praia, engorda tudo de novo, aí depois ela começa tudo de novo e, tipo, não é nada saudável. Você quer ver um caso clássico? Eu falei sobre isso esses dias num vídeo no Instagram, que é bem o exemplo que você estava descrevendo. Caso clássico de paciente no consultório. Pela manhã, eu passo facilmente sem o café da manhã. Olha, se você me colocar só uma xicrinha de café, pra mim já tá ótimo. Acorda motivado. Almoço eu como, mas porque tem que comer, mas também tá tudo tranquilo. Mas olha, eu vou te falar, chega à tarde, final do dia, se Quer deixar comer eu como até o pé da mesa. É o jantar com as amigas, tudo aparece. Não se parece. sustenta. Uhum, Isso não se sustenta. Então, uma pessoa dessa, quando você começa a colocar a comida para ela, no primeiro momento ela vai assustar. Ela vai assustar com aquele volume de comida. Só que, milagrosamente, ela percebe que as descompensações, o chegar ao final do dia e sair comendo tudo que ela vê pela frente, vai começar a reduzir. E, milagrosamente, ela começa a ter o resultado que ela nunca teve, comendo. O meu primeiro resultado, assim, que eu busquei, foi comendo. Eu também. É engraçado falar isso, né? Mas porque eu sempre fiz muita restrição, assim, de comida. Não era amiga da comida, né? Você faz uma amizade sincera ali com a comida. Sim, as pessoas têm medo de Que ter amiguinha. fome, sabia? E outra coisa que eu acho muito, que me ajudou muito, é ter amor, carinho na hora de preparar Isso é muito a verdade. alimentação. Então eu Sim. ficava assim, gente, o que eu vou fazer no lanche? O que eu vou fazer no café da manhã? O que eu vou fazer no Colocar jantar? cor, sabe? Colocar deixar o prato bonito ali aos olhos. Isso é muito verdade, muito. Tem que fazer com carinho, com amor. Por isso que tem que mudar a mentalidade, né? De tipo, não é dieta, é comida de verdade. É estilo de vida. As A vida pessoas- flui muito melhor. As pessoas falam de alimentação saudável como se fosse dieta. Até tava falando isso ontem. É alimentação de verdade. Hoje eu vejo isso. assim, mas nem sei. É difícil. E não ter medo de sentir fome. É muito comum o paciente que se queixar pra mim, eu tô começando a sentir fome, isso tá me dando medo. Mas por que você tá com medo de sentir fome? Fome é fisiológico. Isso que eu ia falar, e tem muita fome fisiológica e a fome emocional, né? Exatamente. A vontade de comer. Só que aí, ao longo do tratamento, e primeira coisa, quanto mais descompensado ele tá, menos ele consegue perceber o que é fome de fato, o que é vontade de comer. Quanto mais descompensado, quanto mais bagunçado, quanto mais inflamatório, quanto pior tá usado, quanto mais o sono tá alterado, a alteração de sono, nossa, confunde a cabeça de todas as formas, a gente poderia ficar aqui 1 hora só falando disso. Então, quanto mais descompensado ele tá, menos ele consegue perceber o que é fome e o que é vontade de comer. À medida que você vai organizando a pessoa, ela vai treinando, ela vai comendo bem, aí ela chega e fala, tô com fome. Daí você vê na avaliação dela que ela ganhou massa muscular, você percebe ali no recordatório, né, que eu vou conversando, que ela tá comendo exatamente como tá ali na dieta e mesmo assim ela tá com fome. Eu falo, que bom, comemore. Isso é sinal que seu corpo tá ficando eficiente. Reagindo, ele né? tá pedindo, ele tá Metabolismo. reagindo, ele tá pedindo por comida e tá tudo bem. O problema é quando tá descompensado, quando você sai comendo sem saber o que, sai beliscando. Quando você começa o dia comendo muito pouco, termina o dia comendo demais, aí realmente é uma fome emocional, uma descompensação. Mas não precisa ter medo de sentir fome. Sentir fome é normal, é saudável. O que você falaria, assim, pra quem tem um hábito de ficar beliscando, assim? Quem é compulsiva, gente? Eu? Que luto com isso? Então, esse outro, gente, a gente poderia, cada coisa que vocês falam, eu falo, muito bom, né? isso é muito comum, isso é muito comum. Mas o pior é que é verdade. Ao longo dos anos em consultórios, a gente percebe que as coisas elas se repetem muito, existe um padrão, né? O que acontece? Grande parte das pessoas que engordam, elas falam assim, mas eu como tão pouco. E elas comem pouco.
pouco volume. Comece a Uma observar. paçoquinha. Às vezes, se vocês forem em restaurante self-service, eu não consigo não olhar. As pessoas que estão mais acima do peso ali, as que fazem um prato menor. Só que daí, É verdade. daqui a pouco ela tá beliscando. Na mesma hora ali. Ela tá acha que- beliscando. Ela pegou um picolé Ela ou comeu um pouco chocolate no caixa. Exatamente. E quando a gente tá beliscando, a gente não consegue contabilizar mais nada. Eu sempre estou tentando matar a minha fome, mas nunca consigo me sentir saciado. Isso é fato. De novo, quando a pessoa está descompensada, ela vai beliscar mais. Quando ela não começa o dia, quando ela não consegue comer uma boa porção de proteínas que é o macronutriente que mais nos traz saciedade, quando ela não consegue comer uma boa quantidade de vegetais, quando ela não começa o dia dela comendo fruta que ativa produz enzima digestiva, que melhora a sistema digestiva ao longo do dia, enfim, são vários fatores ali. Quanto mais descompensada ela tá, mais ela vai beliscar. É muito comum. A gente observa nessas pessoas que mais beliscam, quando eu faço ali recordatório, quando muito elas comem proteína em uma refeição, que é o almoço, e em pouca quantidade. E vai ver, se for pegar certamente tudo ali que ela beliscou, deve ter dado mais de 1000 calorias. Né? Não, é fácil. Porque, gente, Porque se ela é beliscou fácil assim... errar no que é Vai lá calórico. na cozinha, pega uma rosquinha, volta. Só um pedacinho de queijo. Vai lá, Mas pega só uma um negocinho. petinha. É só uma petinha, entendeu? É só um pedacinho. É. Existe algo que eu acho bem importante falar, que é disso que a gente estava falando, que é a diferença entre densidade energética e densidade nutricional. Por que é fácil errar com muita caloria? Quando a gente tem um grupo de alimentos, que é comida de verdade, que tem uma alta densidade nutricional, ou seja, num volume maior, eles têm menos calorias justamente por ter muitos nutrientes. No que eles são mais densos? Em nutriente. Por isso, uma dieta bem organizada, ela dá volume sem extrapolar na caloria. Só que do outro lado, a gente tem aquele grupo de alimentos que tem uma alta densidade energética, que é o contrário. Eles têm um volume menor, mais alta caloria, justamente por ter poucos nutrientes. E nesse é fácil de errar. Se você comparar, sei lá, 2 pedaços finos de pizza de calabresa, caramba, dá uma pratada assim, ó, de arroz, feijão, verdura, Eu carne. adoro esses conteúdos que mostra. Eu também. comparação, A né? comparação. Porque choca. Na hora que você Muito. visualiza ali, choca. Muito. Então, quando você faz uma dieta organizada, quando você consegue usar os nutrientes, os alimentos a nosso favor, eu tenho volume, sem extrapolar na caloria, eu tenho saciedade e eu não fico beliscando o dia inteiro. Essa é a diferença. E esses conteúdos assim, o ovo, o pão e a manteiga. Aí o pão e o ovo. Tipo... Exatamente. Aumenta demais. Agora a gente vai fazer o bate-bola. Tá. A gente vai fazer perguntas rápidas e diretas. E aí você pode responder, tipo, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pode falar um pouquinho também. Assim. Mas tipo assim, pensar. Tá. Carboidrato, vilão ou mocinho? Pode ser nenhum dos dois? Pode. Vilão e mocinho. Perfeito. Ou os dois, na verdade, né? Qual o melhor lanche pré-treino? Pra rendimento? Acho que sim. A gente tá Saudável. focada. Não, acho que pode ser de esporte. É, Rendimento do esporte. pode ser. Banana, aveia e mel. Gostoso. Eu gosto. Amo, com a canelinha por cima, assim, ó. Jejum. Ai, pera. Posso trocar? Pode. Banana, canela, pasta de castanha de caju com coco da Regalia. Nossa, Que é essa? Olha, Essa é boa mesmo. Campeã. No. Jejum intermitente, sim ou não? Sim e não. Por quê? Porque depende. Justifique Em nutrição sua- é fácil. Tudo a gente depende, sempre eu sempre responde escuto, depende. né? depende. Justifique sua resposta. Justifique sua resposta. A gente tá no colégio? É pra justificar mesmo? Uai, acho que pode ir vamos lá. pro pessoal Jejum entender intermitente pra quê? Pra emagrecer. Pra Ok. trazer pra consciência. Para gerar um déficit calórico, né? Porque para emagrecimento eu preciso gerar um déficit calórico, comer a menos do que eu gasto. Eu posso gerar um déficit calórico fazendo jejum, ou eu posso gerar um déficit calórico comendo 5 refeições ao dia. O que eu quero dizer com depende? Tem pessoas que sim vão se adaptar ao jejum e se sentir confortável com aquilo, tem pessoas que não vão se adaptar. Jejum metabólico, jejum para estimular a produção de mitocôndrios, nossas células, nossas organelas celulares que produzem energia. Incrível, dentro de um treino de baixa intensidade. De novo, me adapto a ele ou não? Jejum para fazer uma renovação celular, incrível, me adapto a ele ou não? Então ele pode ser incrível e tem pessoas que super se adaptam E tem pessoas, que não. E não- É só, o meu medo disso é não ter como regra, porque essa é uma outra Mas questão. a pessoa, só para trazer assim um pouco para consciência, a pessoa que vê o jejum como forma de emagrecimento mesmo,
Você acha que é ruim? Não, não é ruim. Só não é o necessário, não é a única forma. Mas às vezes ela não se adapta e ela quer fazer porque ela quer perder peso rápido. Então ela vai fazer errado. Isso Pois é muito mas comum. aí eu acho não é que ela tá saudável, né? sem acompanhamento. Mas a maioria das pessoas que... Mas aí que tá. Porque eu elas vejo muito e fazem falo, assim. não, vou fazer jejum. Eu vou Por fazer quê? jejum. Quem passou? Eu mesmo vi no outra- Google, que é ótimo. Não, porque eu quero emagrecer até a viagem e tal. E outra, é muito diferente fazer uma estratégia de jejum organizada, que eu quero dizer, você passou por todo o processo ali, você melhorou sua rotina, melhorou sua relação com a comida, você não tem compulsões alimentares, você não tem tantos gatilhos ali, né, ativados, você não é uma pessoa que está numa fase de transtorno de ansiedade, você está conseguindo fazer uma refeição, o restante, né, o período de alimentação muito bem feito, é diferente de simplesmente ficar sem comer. O ficar sem comer fui lá, fiz uma baita de uma besteira, comi em excesso, agora eu vou ficar em jejum. Eu inicio o meu jejum com uma alimentação de péssima qualidade, inflamatória, com a carga glicêmica alta, ou seja, a velocidade, a quantidade de concentração de carboidrato alta. Por culpa, eu fico muito tempo sem comer e eu estou morrendo de fome, eu vou encerrar o meu jejum da mesma forma que eu comecei, ou seja, errada. E aí é muito diferente. Então nós podemos falar para quem está ouvindo a gente, não faça jejum sem uma Sem estratégia. um acompanhamento. Sem uma estratégia, né? Faço, Por não. que que tá melhora, fazendo jejum? primeiro faça dieta, primeiro melhora a rotina, depois faça jejum, se necessário. E qual que é um super alimento que todas as pessoas não devem deixar de comer? O que você acha? Só Só. É. É bem difícil essa. fruta. Sou muito, muito fã das frutas. E ovos. E Também, ovos. É porque não podia ser os dois, mas É verdade. ovos e fruta, proteína e carboidrato, de boa qualidade. Pronto. Uma dica rápida para aumentar a energia durante o treino. Durma bem. Gente, que maravilhosa. Eu achei que ela ia dar uma dica de um De uma lanchinho comida, aqui, um ó, lanchinho. pra carregar Eu já no ia bolso. pegar. Eu também. Mas é porque existem diversas estratégias para aumentar a energia no treino, mas se a pessoa não tiver dormido bem, Ó, não agora vai a gente vai resolver. para um alimento, né? Uma proteína. Ah, Qual seria? Uma proteína. ovo, Um carboidrato. banana, Uma gordura. castanha, Legal. Um esporte. ciclismo. Alimentos que ajudam a melhorar o nosso humor. Aí pode ser mais de um, né? Pode. Tá. Primeira coisa, para melhorar o humor, Dormir. dormir. Bom, pensando na alimentação, primeira coisa, se eu estiver morrendo de fome, se eu não estiver saciado, não há nenhum alimento capaz de me fazer melhorar o humor. Eu fico assim... Não tem como. nervosíssima É. quando eu tô... Gente, todo mundo que tá com fome acho que fica ziado. Mulher, Nossa, eu fico então, muito nervosa, gente. Eu fico brava, meu marido fala, você tá com fome? É. Eu falo, tô pior que eu Incontrolável. tô. Eu fico Exatamente. muito nervosa. Eu fico muito sem paciência, Eu irritada, também. eu perco a expressão. Minha feição muda assim, Aham. ó, na hora. Bom, É. mas vamos lá. Alguns alimentos, né? Banana, aveia, fonte de triptofano. Os ovos, eu sou muito fã deles, assim. Nossa, eu também. Porque traz saciedade, porque é acessível, porque é barato. Não porque eu gosto, no caso, mas eu no meu caso, né? Não porque eu acho gostoso, Sério? mas eu acho Eu amo importante. ovo. Eu também. Eu acho gostoso. Aprendi. E é muito versátil, né? É. Você faz de Eu acho o cheiro Cozido, forte. mexido, várias formas, né? tudo. Omelete, pochê. panqueca, enfim, tem várias formas. Qual o maior desafio na mudança do comportamento alimentar? Ressignificar crenças. Eu acho que é isso mesmo. As pessoas têm crenças demais. Fala, não consigo. Ressignificar crenças. Não consigo. E isso é algo que eu tenho mergulhado a fundo. Eu terminei a formação em coaching integral sistêmico ano passado. Vou fazer Ai, o que Master legal. Coaching, porque eu tô colocando isso dentro das consultas, porque aí fica mais fácil acessar. Isso é realmente. Você mexe um pouco com o emocional, que é o mais exatamente. importante, né? E o que você mais escuta no consultório? Ai, Algo que, assim, Todo mundo fala. todo mundo... Quero perder 5 quilos até janeiro. que eu mais escuto Até no janeiro, daqui consultório. até janeiro ainda tá bom, porque Não, mas eu geralmente digo é assim, 21. o povo vai em dezembro e fala que vai viajar em janeiro, entendeu? Você tem que me ajudar, tá nas suas mãos. Eu penso, entendi. Não tá. Não está. Não está nas minhas Só mãos. vai depender de você, né? É. E o que você mais fala no consultório? Desconfie de quem complica. Verdade. De quem complica? É. Gosto. Nossa, eu falei disso ontem no meu Instagram, que tem muita gente que complica demais a alimentação, né? Exatamente. Ai, que nossa, quer... E aí... Tem muita gente E as que pessoas E a desistem pessoa- por isso. e aí Porque tem... pensa que é algo... Às vezes a pessoa que está te acompanhando Sim. é uma pessoa sem conhecimento total de nutrição, por exemplo, de alimentação,
E aí, quando você complica demais, tá muito longe, é inalcançável, entendeu? Começa a achar que aquilo não é pra ela. Exatamente. Esse mundo fitness não é pra mim. Sim. Não é nada de fitness. Não é tão caro quanto as pessoas pensam, porque a alimentação que Deus deixou exatamente. é a mais, né? Básica. É mais básica. Uma frase que te define. Nossa, gente. Tá, tem uma que eu amo. Que você gosta, no geral, assim. Só não posso errá-la, porque ela é um... tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis. Eu amo essa frase. Legal. Eu adoro também. Qual o seu produto preferido da Regali? Ai, só um. Uhum. Pasta de castanha de caju com coco. Gente, a Temos aqui, ó, uma preferida de todo mundo. Aí você pega uma tâmara, abre a tâmara, coloca a pasta no meio, faz tipo um sanduichinho assim, ó. É delícia, né? Sem condições. Nossa, sou apaixonada naquela pasta. As granolas também, mas as granolas são ali da rotina do dia a dia, mas a pasta de castanha de caju com coco. E alerta sobre a quantidade da granola. Então. Você come com moderação ou você come granola com iogurte? Aquela frase, né? Aprecie com moderação. Eu tava de TPM outro dia e eu fiquei assim... E eu já tô assim, há um tempo, na alimentação saudável e tudo mais, mas eu não tinha me alertado a granola, né? E aí eu tava de TPM, querendo muito comer doce. Aí eu peguei a granola de chocolate da Regali, maravilhosa, perfeita. Coloquei do meu lado, coloquei um filme. Pipoca. Tchan, aí eu postei. A minha nutri falou, Juliana, para de comer essa quantidade, eu vou te mandar as calorias e tudo mais. Sim. Gente, é muito fácil se perder na granola de chocolate, porque ela é muito gostosa. É que, na verdade, tudo, pra mim, né? Tudo que é de pacote pequenininho é fácil de se perder. Sim. De novo, né? Faça uma pratada que é diferente daquela coisa do pequenininho. Mas a vantagem é que a gente consegue pegar o rótulo, eu tenho os produtos cadastrados no software que eu uso pra dieta, você coloca lá e pronto, põe a quantidade. Aí, qual a quantidade? Não sei. A escala de merecimento. né? Qual a sua escala de merecimento, né? Na fase do ciclo de maratona eu posso mais, por isso que eu treino. Maravilhoso. Qual mensagem que você gostaria de deixar aqui pra quem tá assistindo a gente, pra quem busca uma vida mais saudável? Tá. Eu queria que as pessoas entendessem de coração que se alimentar bem, que ter saúde, não é um bicho de 7 cabeças. De verdade. Sejam interessados, busquem conhecimento acerca de nutrição, não é para virar um nutricionista, mas assim, de verdade, quando você entende o mínimo que seja sobre nutrição, sobre os alimentos, os nutrientes, a função deles no seu corpo, você consegue ter uma vida leve, descomplicada, você consegue ter autonomia para se alimentar e não é enquanto você está ali fazendo a dieta com um papel na sua frente. Isso é algo que você vai levar para sua vida. Então, busque conhecimento, aprenda sobre nutrição, que a vida vai ser muito mais leve. É isso mesmo. Gostei. Conta pra gente o seu ritual, tipo, qual que é a sua rotina de todos os dias, ainda mais que você treina assim, freneticamente. Bom, todos os dias eu acordo às 5 da manhã, não por vontade própria, mas é porque não tem como. Eu falo com meu marido que eu tenho um grande sonho na vida, que é não precisar acordar às 5 da manhã. Eu tô quase desistindo. É pra dar tempo mesmo, né, de ir pra clínica e tal, de fazer tudo. Então eu acordo às 5 pra treinar. Daí eu vou preparar, primeiro eu tomo meus produtinhos ali. O que você toma, seus produtinhos? A gente quer saber tudo. Nessa fase agora do ciclo da maratona, primeira coisa eu tomo glutamina, melhorar ali parte intestinal, para receber a quantidade, aí já é outro assunto, né? Receber a quantidade de carboidrato que eu tomo, né? Em suplementação, para o intestino conseguir ficar bonitinho ali. Eu tomo um shotzinho de uma marca que eu gosto, que ele tem colágeno tipo 1 e 2, ele tem coenzima Q10, ele tem algumas vitaminas, própolis também. Daí eu vou preparar meu café, aí eu faço café, aí eu vou preparar meu café, todos os dias o meu pré-treino é banana amassada, canela, aveia, pasta de amendoim, e às vezes com mel, às vezes sem mel, às vezes com calda de tâmara, às vezes sem calda de tâmara, depende da intensidade do treino, né? Você toma o pré-treino, treino e depois café da manhã, é isso? Isso, que meu café da manhã é o pós-treino. Daí eu sento pra fazer vou fazer meu devocional de todos os dias, e me troco e vou treinar, aí volto, tomo banho, me arrumo, vou pra clínica,
E aí sigo o dia. Eu falo que eu moro mais lá do que na minha casa. Eu não volto pra casa, eu almoço. No dia a dia você faz qual atividade física? Depende do dia. Segunda, quarta, sexta e sábado é corrida. Terça e quinta, musculação. Aí no dia da corrida você não faz musculação? Não. Hoje em dia não. Porque eu tô na fase do ciclo da maratona, então a minha musculação hoje elas são só 2 dias só pra me manter. Não é fase de hipertrofia, né? Que até porque senão me prejudica, me cansa muito e me prejudica na corrida. E daí vou pra clínica, almoço por lá, eu sempre faço comida à noite, já numa quantidade maior pra sobrar, porque daí eu já faço minha marmita e levo pra clínica. Almoço na clínica, daí ela já volta a atender. O lanche também você O lanche leva? também. Eu tenho uma copa hoje lá na clínica, que eu já deixo as coisas lá. Então eu tenho uma bilheteira elétrica, sanduicheira, mini processador. Então eu já deixo as coisas todas lá. Pra semana, o que não é perecível, a gente faz uma compra maior pra gente ali. Mas já deixo por lá. Aí almoço. O meu lanche ele é variado, ou ele é essa misturinha de iogurte que eu falei que é no café da manhã, às vezes eu coloco à tarde só com complemento com proteína, com whey, ou eu como atum com bolacha de arroz, depende da correria, né? Ou quando dá um intervalinho ali de meia hora, eu faço uma panquequinha na máquina de sanduíche que eu tenho lá na clínica, então vai depender, ou às vezes bato só um whey protein como uma fruta, depende da correria. Aí volto pra casa, vou fazer comida, janto. O seu jantar, geralmente, você diminui o carbo? Não. Pelo contrário, eu como mais carbo à noite. Por conta do pré-treino de amanhã. Por conta do treino do outro dia. E sexta-feira, como meu treino longo é no sábado, sexta-feira eu brinco que é a farra do carboidrato. É macarrão? É macarrão, essa é a melhor parte. Hoje tem. Sexta-feira sempre é uma pratada de macarrão, para poder ter mais glicogênio, né, pro treino longo do outro dia. Essa sua pratada é o quê? Quantas gramas? Assim? De macarrão? Em torno de 250. Mas aí pergunta pra ela, amanhã, quantos quilômetros você vai correr amanhã? Amanhã o treino tem, acho que são 2 horas e 15. Tranquilo! Semana passada foram 2 horas, amanhã são 2 horas e 15. Uau. E aí nesse processo... Dá quantos km mais ou menos? Semana passada deram 22. Você já fez 20? Não, eu cheguei no 17 e machuquei. Machuquei assim, eu engordei, meu joelho pesou. Então eu falei, eu preciso diminuir pra emagrecer, pra depois tem que fortalecer. Mas, por exemplo, nessa fase sua de treinamento, você faz, tipo, fisioterapia, liberação, Faço, bastante. Eu tenho feito fisioterapia de 2 a 3 vezes por semana. Tem que fazer, eu falo isso para meus pacientes, tá? É algo que eu mesma negligencio muitas vezes por cansaço, né? No início do ciclo eu não estava fazendo e tive um princípio de uma canelite. Então eu tenho que fazer fisioterapia, é algo que ajuda demais. Eu sempre faço, normalmente pós quarta-feira, que é o treino intervalado, né? Que é o treino de tiro, que a gente chama. E pós longo, e no sábado, né? Então tem que fazer fisioterapia regenerativa, não tem como. E onde você gosta de correr aqui em Goiânia? Bom, a gente corre basicamente ali na Ricardo Paranhos, né? No setor Marista. A minha clínica é ali. Bem ali em frente. Só que daí a gente, como os treinos são longos, as assessorias todas ficam ali, né? Como os treinos são longos, a gente não fica só ali, né? Porque senão tem 1,8 quilômetros, você vai furar o chão, vai né? pegar um hamster. Não dá. Então a gente tem alguns caminhos que a gente vai até 85, vai até o Campo do Goiás, o Parque Areão, então a gente vai fazendo uns zigue-zagues por ali. Ou a gente vai para o autódromo, quando o autódromo está aberto final de semana, porque a gente pode, né? O ciclismo também é liberado no autódromo e tal. Ou a gente vai para Senador Canedo, que tem uma via ali para os condomínios, que tem um Alphaville ali. É uma via bem longa, assim, de ciclismo também, que dá para correr. A via toda tem, acho que são 18 quilômetros, uma volta. Ou a gente vai para ali, por ali. Se fosse para escolher só um conselho para todo mundo, né? Se fosse para escolher uma atividade física para fazer... Musculação, né? sem dúvida. Nem preciso pensar muito. Não é a minha preferida, mas é a que pega geral, não tem como. Ó, músculo, você precisa de músculo. Você precisa de músculo para ter autonomia na vida, para ter sustentação no corpo. Já viu como o idoso cai e se quebra com facilidade? Porque eu não tenho nada. Aqui tá meu osso, eu preciso de músculo para proteger aqui. Então, musculação. E aí você pode construir isso ao longo da vida. Ao longo da vida, exatamente. Tem até casos que pessoas que têm dificuldade de perder peso... porque não tem músculo, né? Não tem músculo, porque exatamente. o músculo gasta energia. Porque a célula muscular dá mais trabalho para o nosso corpo.
Sabe aquela história de, ai, meu metabolismo é lento? Sim, porque sua massa muscular está baixa. Quanto mais massa muscular eu tenho, quanto melhor for a minha relação músculo-gordura, ou seja, a quantidade de músculo que eu tenho em relação à quantidade de gordura, mais eficiente em gastar energia meu corpo vai ser. Eu achei isso a descoberta da vida. Isso é vida, gente. Isso é vida. Pra você acha mais difícil um paciente que precisa ganhar massa magra ou um paciente que precisa perder gordura? No caso, eu. Eu falo que meus A tal da massa magra humilha? Humilha. Pra mulher, então... Eu respirei e perdi. E aí vai depender do biotipo. O seu, de te bater o olho, você é mais pro ectomorfo. É aquele que, Você assim... é o tipo da Gisele Bündchen, ela é? Olha só! Só, gente. É aquele assim, ó, peguei um resfriado 3 dias, vai 3 quilos embora E acabou, também. acabou. Exatamente. É assim, uma semana sem treinar, 200 gramas Exatamente. Coisa horrorosa. E Bumbum, precisa comer. E começa no bumbum. Pulou um treino de bumbum, de glúteos, Bob Esponja. Já foi. Acabou. E precisa comer, né? Comer, E aí, normalmente, é um biotipo que não tem tanta facilidade de comer um volume grande. Sim. Só que daí não ganha. Tem Então, esse problema. sem dúvida, a musculação é o melhor. É o melhor, com certeza. Karen, nós queremos te agradecer. Nós Obrigada. agradecemos também a todos que estão assistindo a gente. A Regali, Pelo convite. Estar aqui, né? Porque, gente, vocês estão aprendendo, mas a gente está aprendendo muito mais aqui também, viu? Muito. Eu também gostaria muito de agradecer. A Regali é uma marca muito querida. Eu me lembro, há anos atrás, a Jordana indo lá no consultório era um negocinho, uma matulinha, assim, tipo com um paninho, um negocinho bem informal. E já era uma querida, já fazendo tudo com tanta delicadeza, com tanta qualidade. Tanto amor, e né? esse ano, quando eu encontrei na feira em São Paulo, Natural Tech, de coração, que me deu uma alegria de ver uma marca goiana, que a gente viu crescer, que a gente viu nascer ali, numa feira daquele tamanho, que é a maior da América Latina. Nossa, eu fiquei tão orgulhosa quando eu realmente vi. de dar muito orgulho, é muito bacana mesmo. Obrigada. Eu tava em São Paulo também, e tava passeando pelo Italy, e vi, falei, gente, Regali é muito chique. É muito chique. Sem falar das embalagens, Sim. tudo é tão perfeito. Não, tudo foi, com muito é amor. de muito orgulho mesmo ver. E muita obrigada. qualidade. Eu adoro tagarelar sobre nutrição. Parabéns também Obrigada. pelos esportes. Eu confesso que se a gente não tivesse com o tempo apertado, eu conversava mais. Nossa, eu amo falar sobre isso, gente. Eu também. Temos um presente aqui pra você, da Regali. Obrigada. Espero que você goste. Muito obrigada. Se quiser abrir pra ver se tem algo que você gosta. Que você gosta, a gente Será acertou. que tem alguma coisa que eu gosto? Penso que não. Ai, Jesus, chocolate. Gente, isso aqui... Esse chocolate é o uma melhor. perdição. As pastas. Castanha de caju com Castanha de coco. caju com coco. Ai, isso aqui é uma perdição, Eu acho gente. que essa é a nossa favorita. A de de todo mundo. pistache, Aham. meu Deus do céu. Me deu até vontade, inclusive. Ai, me deu até vontade. A A pasta de é uma amendoim coisa. crocante. A pasta é essa uma- é a do treino, tá? Essa é do eu, treino? Eu falo que essa é a do treino. Essa é a da vontade de doce. Das receitinhas. E qual- eu não qual vou a gastar quantidade? essa Isso que eu ia com falar. E treino. qual é a Qual sua a quantidade quantidade que você pra come, gente assim, entender? de pasta? Pro treino? Uma quantidade saudável pro pra treino gente e pro seu... Pro treino eu como em média 20 gramas. Que dá uma colher de sobremesa e tal. e de Agora aqui eu não tô medindo. Sobremesa. Eu não meço, não. Só pega, né? não pega. Assim, eu preciso ser sincera, entendeu? Porque eu não tô fazendo dieta, né? Se eu estivesse fazendo dieta calculada, organizada, é que a do treino eu já tenho na minha cabeça que é pra eu treinar. Mas essas aqui que eu vou comer assim, como um docinho, eu não meço sinceramente, não. Ai, gente, Granola. de verdade. A gente que Que amou. delícia. É isso. Muito obrigada, gente. Foi um prazer mesmo, de verdade. Ai, Mas a calda! Acaba. A calda. Ó, iogurte natural integral, simplesinho. Aí eu coloco, é meu café da manhã todo dia. Coloco mamão, mirtilo, aí coloco a granola, uma dessas aqui e só uma regadinha da calda. Vocês Que não tão delícia. entendendo. Muito bom. Karen, deixa pra gente a forma, como que a gente te encontra nas redes sociais. Marcar Com uma certeza consulta. as pessoas estão curiosas. Pra te acompanhar no ritmo. Até eu quero acompanhar, gente. Também Maratona vou chegou. seguir. Vou sair daqui e já vou seguir. Bom, no meu Instagram é @Karen Guimarães. Lá no Instagram tem o link da bio para marcação de consulta e também o link da minha clínica da Renovi. Legal. E, gente, o meu Instagram e da Ju já fica aqui. Já vai ficar Vocês aqui. já seguem lá, Isso. gente, tá bom? Muito e os obrigada. produtos da Regali, já falei, mas vou falar de novo. Vocês podem entrar no site, ver pontos de revenda. Aqui em Goiânia tem praticamente todos os lugares. E você também pode comprar diretamente no site. E também, gente, tá no mundo inteiro, viu, Regali?
Mundo inteiro, daqui a pouco tá fora do Brasil. Isso, vamos junto. Obrigada. Obrigada.